Bom dia a todos. Bom dia, Reinaldo. Muito obrigada por estar conosco no 26º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercados de Capitais e pela parceria Deloitte e IBRE, que por vários anos nos permite acompanharmos a evolução e as tendências nas relações com investidores. Este ano tivemos a 18ª edição da pesquisa. Aproveito também para agradecer àqueles que participaram da pesquisa. A parceria dos profissionais de RI é fundamental para fazermos anualmente esse estudo. O tema deste ano foi a evolução nas relações com investidores. Normas regulatórias e tecnologias emergentes impulsionam o papel de RI. Então, antes de iniciar o nosso painel, gostaria de fazer uma enquete com os presentes, utilizando o QR Code que iremos projetar. Não sei se já vai projetar a apresentação. Até peço para já colocar o QR Code na tela, por favor. Sobre o impacto na sua área de RI dos temas principais relacionados a normas regulatórias e tecnologias emergentes. O novo relatório IFRS S1, S2 e inteligência artificial, respectivamente. Depois, iremos comparar os resultados da pesquisa com o nosso público aqui presente. Então, já está aqui. Então, vamos começar. Reinaldo, para começarmos, gostaria que compartilhasse conosco os principais desafios atuais da área de RI e como tem sido a dinâmica nos últimos anos. Nesse cenário mais desafiador, que foi comentado aí, para o mercado acionado brasileiro, diante das altas taxas de juros, incertezas no mercado global, como as áreas de RI têm se posicionado? Elas estão aproveitando a baixa demanda, mercado mais fraco, para se organizar internamente, revisando estrutura, processos da área, melhorando governança e qualidade da informação, ou seja, elas estão voltadas mais para dentro da organização, ou estão vendo esse cenário como oportunidade. Acho que essa palavra foi usada em todos os painéis aqui, para mapear potenciais investidores, melhorar sua estrutura acionária, utilizando ferramentas de targeting e CRM, ou seja, estão mais voltadas para fora da organização. O que os resultados da pesquisa mostram? Bom dia a todos. Acho que o 4º ano aqui para fazer a pesquisa. Prazer estar aqui, agradeço o convite do IBRE, a Brasca. Primeiro, depois de acho que 4 anos aqui com o Luiz, brilha muito bom a homenagem ao Luiz. Ele participou, acho que talvez, dos últimos 10 anos dessa pesquisa. Esse é o 18º ano da pesquisa. Agradeço a pesquisa de vocês. Então, acho que falar um pouquinho do perfil da amostra, o que está acontecendo no mercado de capitais. Eu acho que, como a Alessandra falou, grandes mudanças. Eu acho que esse ano de 2024, a gente teve quase 900 emissões de debêntures. A gente está numa seca de abertura de capital, o que acontece agora é fechamento de capital de algumas das empresas. Taxa de juros altos, mas nenhuma empresa fica sem capital. Então, acho que o RI acabou se adaptando em todos os países. A gente está falando muito de renda fixa aqui, e com uma taxa de juros desse tamanho, 15%, taxas recordes, o RI tem um papel fundamental em saber discutir com investidores. Então, acho que um dos pontos importantes, a companhia vai ter caixa para pagar? Então, como é que o RI faz essa comunicação? Para atrair investidores, mostrar que a empresa é sustentável, que ela tem um diferencial em relação aos demais competidores. Então, acho que esse é um dos pontos vitais aqui, acho que do perfil dos profissionais que estão aqui, para se adaptar e olhar para esse novo mercado de capitais, com regulações novas, e a gente reaprendendo a profissão o tempo todo. Talvez, rapidamente, a pesquisa vai ser lançada daqui a pouquinho, então, é um recorte que a gente tem aqui da pesquisa. A gente vai passar brevemente esses 3 tópicos. Então, falar um pouquinho do perfil da amostra. Quando a gente fala do mercado de capitais brasileiro, acho que o João Pedro, o presidente da CVM, falou, a gente está falando de mais ou menos 600 empresas que têm registro de companhia aberta, ou seja, categoria A ou B, em alguns casos está esperando o melhor momento para fazer a emissão, mas já estão ali atreladas à regulação do mercado de capitais brasileiro.
A pesquisa ela abordou não só empresas nacionais, mas também internacionais. Então, quando a gente pega do perfil, a gente tem 71% dos respondentes aqui são empresas de capital aberto, 50% ali empresas que têm listagem somente na B3, o dual listing, né, a listagem no mercado nacional e internacional, 18%, e 3% exclusivamente no mercado de capitais internacional. Os cargos que foram respondentes aqui, a gente tem conselheiros, os vice-presidentes, presidências, vocês que estão aqui, então acho que os profissionais de RI, então a amostra é bem representativa na expectativa do que esperar do mercado de relação com investidores e o que esperar do profissional de RI. Também, quando a gente fala um pouquinho da maturidade, né, você vê que 26% são empresas com mais de 20 anos de mercado. Só que, quando você tem empresas ainda novinhas, né, ali até 5 anos, quase 40% da amostra ali nas duas pontas. Então, vocês vão ver que a pesquisa abordam tanto RIs bem maduros, que já estão acostumados com o mercado e com de capitais brasileiro, e também alguns RIs que nasceram nesse movimento de IPOs que o Brasil teve, ali em 2005, depois teve uma segunda onda, ali no começo de 2012, mas você tem muitos RIs nascendo aí nos últimos 5 anos. Então, acho que vocês vão ver, são vários profissionais novos aqui em carreira. E aí, eu acho que a gente vai para, talvez, a abordagem da pesquisa, acho que é importante para pensar o que é esperado do profissional de RI, escutando ali os diretores financeiros, que às vezes acumulam a posição de diretor de RI, os conselhos, diretor-presidente, qual a expectativa desses respondentes em relação a esses profissionais. Desafios, né? Então, quando a gente para da pesquisa aqui, a gente tem regulações novas no mercado. No passado, a primeira vez que a gente começou a abordar o tema de sustentabilidade de ESG, acho que foi a pesquisa de 21, 22. Começou a sair temas relacionados a essa temática, né, de sustentabilidade das empresas. Não existia ainda a norma IFRS 1 e 2, e isso já era uma questão de framework de finanças sustentáveis, mostrar que as empresas não têm problema de continuidade. Na sequência, vieram as novas regulações. Então, a gente já teve uma empresa, né, brasileira que divulgou um relatório novo de sustentabilidade nesse mês. Em breve teremos outras, então tem uma mesa de debate aqui na sequência aqui com o pessoal da Renner. Acho que serão as duas primeiras empresas aí que terão divulgado essas duas regulações novas de falar de sustentabilidade, como o clima afeta os negócios da companhia. E o ano que vem é um ano para valer, né? É o ano onde as empresas vão divulgar muito em relação ao mercado. Eu via o Luiz Felipe falando da Caixa aqui do relatório GRI, sustentabilidade, finanças sustentáveis. Isso já é uma realidade para muitas das grandes empresas divulgar a sustentabilidade, mas muitas vezes para um público amplo, não para um público específico. Essas normas, ela olha principalmente para investidores. Então, a RI tem papel fundamental em olhar os relatórios novos de sustentabilidade, falou, isso aqui serve para o meu público? Então, participem dos projetos de FRS 1 e 2, ou CBPS 1 e 2, norma nacional aqui aprovada pelo Conselho de Pronunciamentos Contábeis, de Sustentabilidade, Conselho Federal. Participem dessas discussões, porque o público-alvo é o público de vocês. São os usuários das demonstrações financeiras, principalmente investidores e tomadores de crédito. Obviamente, quando a gente fala de RI, comunicação é algo super importante, né? Então, se vocês não conseguirem se comunicar com investidores, não tem como manter eles na carteira ou atrair novos investidores. Então, essa comunicação fluida, dar transparência, o RI é um dos órgãos de governança da companhia. É aquele que dá transparência, uma voz única no mercado. Quando está tudo indo bem ou tudo indo mal, quem faz essa vocalização com os investidores são vocês. Então, é algo também sempre difícil, porque entra regulação nova, a gente tem reforma tributária, novas regulações de divulgação, taxa de juros altíssima. Como é que vocês ficam antenados e consigam fazer essa linguagem, tanto com investidores, que a gente vai passar um pouquinho mais à frente, pessoa física, pessoa jurídica, private equity, a linguagem muda dependendo de quem é o investidor da companhia. Então,
é algo super importante aqui para estar antenado. E aí tem outros temas, né, como definição do função, qual que é a estrutura. Vocês vão ver que, conversa entre vocês no café, a estrutura de cada um dos RIs é bem diferente. Tem umas que são maiores, mais estruturadas com dados, outras pequenininhas que assumem uma série de outras funções dentro da companhia. E aí, além disso, tem que dar conta ali para responder ofícios da CVM, ofícios da B3, mailing de investidores, participar de roadshows, preparar os press releases, as informações de mercado. Bom, indo um pouquinho aqui mais à frente, quando a gente fala dos quais são as prioridades, né, a gente vê que a maior parte é a questão de governança, né, 60% dos respondentes, comunicação eficaz e mais rápida. A gente vai ver que essa parte de agilidade, quando a gente fala um pouquinho aqui de inteligência artificial, tem sido cada vez mais utilizada pelos RIs. Teve um boom entre os últimos anos. A primeira vez que eu perguntei isso aqui, tinha meia dúzia de profissionais aqui usando inteligência artificial para ajudar a fazer leitura de relatórios. Agora, a maioria usa, de certa maneira, seja para compilar dados ou de outra estrutura. Impactos. Quer fazer, por favor? Fazer uns comentários aqui. Eu acho que é interessante, né, quando a gente vê esses principais desafios, aparece ali o número 1, IFRS S1 e S2, e esse é o que a gente vai dar o zoom aqui. Mas os outros temas aparecem meio ali misturados, né, embolados, com 30%, 29%. Só que no relatório tem uma quebra por maturidade de empresa que é bem interessante, que mostra que as empresas menos maduras, que têm até 5 anos a área de relações com investidores, elas estão muito focadas ainda no básico, de estruturar a área, de fazer reuniões, interações, né, com os investidores, enquanto as mais maduras, lá de mais de 20 anos, elas estão nesse temas aí mais emergentes, IFRS S1, S2, inteligência artificial. Então, é bastante interessante esse recorte que a pesquisa mostra por maturidade da empresa. Acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada e ver a realidade da empresa de vocês e comparar com os resultados da pesquisa. E falando agora, né, eu acho que o tema que todos nós estamos ansiosos, IFRS S1, S2, né, as empresas elas já estão se preparando para atender essa nova regulamentação da CVM, né? Se não, quando que elas pretendem iniciar essa adequação do relatório IFRS S1 S2, né? Qual o nível de impacto desta nova regulamentação nas áreas de RI e quais são os principais desafios e como as empresas estão se preparando. Aqui eu vou aproveitar e fazer um momento marketing, que nós, do IBRE, né, eu sou coordenadora da Comissão de Educação, e a gente está preparando, estamos estudando aí, vendo parcerias para oferecer um curso de IFRS S1, S2 para RIs no 2º semestre. Então, eu espero que ajude bastante nessa preparação para atender a nova regulamentação da CVM. Não, ótimo. Pensando aqui no desafio, né, acho que 10% já começaram, e aí acho que, de alguma maneira, mais de um ano, né, foi em 2024, já começaram algum tipo de diagnóstico, fazer uma avaliação do que a companhia já reporta, qual é a adaptação, né, quando a gente faz um relatório de sustentabilidade tradicional, assim, framework GRI, você tem todos os stakeholders, investidores, os provedores de crédito é um dos stakeholders. Então, como é que eu faço um recorte do que é importante para esses investidores? Quando a gente fala aqui, por exemplo, para algumas empresas 26%, mas a grande maioria, 64%, fala que vai começar a trabalhar isso no ano de implementação. E aí começa a ser desafiador, porque você vai preparar, eu acho que muitas vezes, se a gente falar aqui, quem que deixou para declarar o imposto de renda na última semana? Parece o perfil dos brasileiros como um todo, né? Tem um desafio grande quando a gente fala para as empresas respondentes aqui que vão deixar isso para o próximo ano. Esses relatórios eles vão passar por um tipo de asseguração diferente. O auditor ele precisa fazer a avaliação de alguns controles e a companhia que precisa provar para o auditor externo que os controles estão operando efetivamente. Tem uma linguagem muito parecida com o SOX. Então, para as empresas que têm
ações negociadas nas bolsas norte-americanas já estão acostumadas com esse padrão mais rigoroso de controles internos de qualquer informação que vai para o mercado, vai para investidores de maneira geral. Só que, normalmente, você fala isso de demonstração financeira, o Form 20F, não do relatório de sustentabilidade. Isso é novidade. Eu acho que as áreas de sustentabilidade nunca prepararam um relatório com foco exclusivo de investidores e também as controladorias nunca assinaram ali o contador responsável pela demonstração financeira um relatório dessa magnitude. É a primeira vez de todos. Então, deixar para a última hora vai ser muito complicado para atender o regulador. Então, acho que o recado que fica, autodesafios, se envolvam, procurem as áreas de sustentabilidade, vocês conhecem a linguagem de investidores e sabem muito bem qual é a expectativa dos investidores em relação à companhia. Tem um processo que se chama materialidade financeira, onde você tem que identificar o que é importante para os investidores da instituição. Se envolvam, vocês têm muito mais essa linguagem, esse viés palatável para investidores, que muitas vezes um relatório que é para um público muito grande, que eu tenho que atender os clientes, eu tenho que atender os próprios profissionais da instituição, bem como governos, a comunidade onde a companhia atua. Então, você acaba tendo que atender muita gente. O investidor não vai ter tempo para olhar um relatório muito extenso. Assim, muitas vezes não é nem o press release. Então, como é que eu tenho um relatório que gere valor para mostrar que a companhia que vocês trabalham realmente ela é sustentável no médio e no longo prazo, e qualquer desafio que tenha climático, se ela continua resiliente, se ela vai continuar sendo rentável, se ela não vai quebrar. Acho que tendo essa expectativa de quando você faz um relatório com viés mais financeiro. Então, numa tomada de decisão, onde você olha balanço e outras informações financeiras e gráfico, esse é um instrumento a mais que o investidor vai poder olhar para tomar a decisão. Eu quero ou não comprar a ação dessa companhia? Ou esse é o movimento de eu fazer o desinvestimento? Essa debênture, esse bonde internacional, será que essa companhia vai ter dinheiro lá na frente para me repagar? Ou eu tenho um risco de default lá na frente acentuado? As demonstrações financeiras eles te dão um dado, mas o balanço patrimonial é uma data, o resultado é um acúmulo de um período de 12 meses, um período menor. As demonstrações financeiras elas não falam necessariamente de uma posição futura da companhia. Esse relatório, sim. Ele que vai dar esse tipo de transparência para o investidor tomar uma decisão mais acertada de longo prazo. Outro ponto importante aqui, acho que quando a gente fala de desafios, principalmente quando a gente fala de custos, eu acho que a formação de vocês como um todo, um relatório de sustentabilidade, ele tem informação bem mais extensa do que uma demonstração financeira. Vocês vão ver que envolvem mais áreas da companhia para poder reunir informações para fazer um bom relatório de sustentabilidade. Outro ponto é conectar a demonstração financeira com o relatório de sustentabilidade. Então, como é que essa linguagem financeira com a linguagem de sustentabilidade, como é que eu conecto esses dois pontos? Muitas vezes, a área de sustentabilidade tem um viés para o público amplo e o contador, a controladoria, tem o viés de falar com o time de finanças, sabe conversar com o banco. Mas quando você precisa conversar com o investidor e juntar essas duas informações numa linguagem onde mais sucinta, objetiva, para que você tome uma decisão rápida, os relatórios ficam muito extensos. É uma oportunidade para vocês se envolverem ativamente em revisar qual é a informação que vai ser disponibilizada para os seus investidores, para o seu público em geral. Então, façam uso da leitura, se especializem no tema, então acho que gera oportunidade para vocês. Vocês vão ver a escassez de profissional cada vez maior em que sejam especialistas nesse tema, e a área de RI, eu diria que está super preparada para preparar um relatório que o público-alvo é investidor. É meio que repetir algo que já está no DNA do RI. Eu acho que talvez, se vocês não acordaram para isso, é um momento de pensar o quão importante é esse relatório e vocês incorporarem isso no dia a dia de vocês. Bom, falando um pouquinho de estratégia, tempo super curto aqui para a gente falar, a pesquisa é enorme, vai estar publicada e detalhada para vocês poderem olhar e as perspectivas, mas quando a gente fala quais são os indicadores, o que é importante para a companhia. Quando você vai construir um relatório, seja um tradicional de sustentabilidade, ou seja, um relatório financeiro de sustentabilidade para atender aqui IFRS 1 e 2,
Um dos itens é você perguntar para quais stakeholders o que é importante. E, muitas vezes, alguns indicadores eles só são importantes se você pegar a parte mais sensível da companhia, que é o bolso dos administradores. Então, você vai ver que cada vez mais companhias vinculando a remuneração dos administradores. Aqui, dos pesquisados, 31% das companhias vinculam, de alguma maneira, a remuneração dos administradores a algum KPI. É meio que você pensar como é que você dá o driver para a companhia. Se o conselho de administração fala, esse vai ser o direcionamento da companhia para os próximos anos. Então, isso foi aprovado. Então, a diretoria executiva, diretor-presidente, diretor financeiro, diretor de operações, vão seguir essas diretrizes. Mas, se ele não tiver algum tipo de incentivo ou penalização de qualquer que seja essa diretriz, a companhia não vai atingir os objetivos que ela tem. Então, se você não vincular alguns KPIs relacionados à sustentabilidade que a companhia tem como diretrizes, fica muito difícil a companhia cumprir as metas. E companhias que divulgam metas e métricas que serão cumpridas e você não tem a própria diretoria executiva executando essas diretrizes, você incorre o quê? Coloca uma informação para o mercado dessas metas e depois não consegue informar aos seus investidores, olha, eu não consegui atingir essa meta, mas por quê? Então, você vai ver isso cada vez mais comum na administração, tendo algum tipo de vínculo com os KPIs ou com as diretrizes que a alta administração colocou para as instituições, e isso na remuneração de todo mundo, né? Muitas vezes na diretoria executiva, depois os cargos gerentes, e em algumas companhias até outros cargos mais operacionais. Mas ainda é um percentual modesto. Vamos melhorar. E aí, alguns, acho que talvez, aqui, só KPIs que mais apareceram, né, dos indicadores mais monitorados. A gente viu aqui água, sempre importante, na parte social, mas eu queria destacar 2 itens aqui. Talvez código de ética e conduta, canal de denúncias que está intrinsecamente colocado. Vocês vão ver que as grandes quedas no valor das companhias têm quando tem problemas nesses 2 indicadores. Um canal de denúncias bem estruturado, acho que para que você seja independente, seja avaliado a questão de conduta da alta administração, e um código de ética e conduta ali também ele é um item muito relevante para que a companhia tenha continuidade, para que ela seja relevante no mercado. Bom, super rápido, né? Vou falar um pouquinho. Inteligência artificial e cyber, né? Tanto inteligência artificial acho que para uso no dia a dia de vocês, quanto questões quando há algum tipo de vazamento de cibersegurança, né? Então, risco cibernético. Eu acho que todos viram semana passada, para quem tem conta na Apple, na Google, Meta, troquem a senha por conta do maior vazamento de dados que teve dos últimos tempos. Então, você imagina o dia a dia, o acesso de vocês a informações confidenciais, vocês sabem o resultado das companhias antes do mercado de capitais, vocês sabem de estratégias antes da companhia. Esse é um risco alto. Aqui, sobre inteligência artificial, a gente fala, por exemplo, de 41% hoje, esse número é bem pequenininho no ano passado, já usa inteligência artificial no dia a dia da companhia. E aí, eu acho que a gente tem um número médio, aí, talvez 43% já usando inteligência artificial como parte do dia a dia de vocês. Não teve nenhuma empresa. Todas usam os respondentes aqui, de alguma maneira, inteligência artificial. O outro ponto importante é a adoção de ferramentas no dia a dia. Então, 25% usam algum tipo de ferramenta. Pretende adotar, a partir do ano que vem, algum tipo de ferramenta específico para incorporar a inteligência artificial. Cuidado com informações de qualquer tipo de inteligência artificial livre, né? Quando você coloca ali, faz uma pesquisa, insere dados confidenciais, isso fica público. Então, tem muita inteligência artificial corporativa que vocês podem fazer uso e aí inserir, sim, informações confidenciais da companhia, porque está dentro do ambiente da companhia. Bom, o tempo super rápido aqui. Acho que o tempo aqui passa muito rápido. A pesquisa é ampla, então, como eu falei, eu acho que talvez só destacar o principal uso aí de inteligência artificial para quem quiser aprender a fazer um prompt rápido, para fazer um press release,
para conseguir comparar a companhia com outras entidades, isso acelera o tempo de vocês. Eu acho que todos têm dificuldade na contratação de novos profissionais na área de RI. Se vocês não têm um braço a mais, façam uso das ferramentas disponíveis para acelerar o tempo de vocês em atividades operacionais e tenham um perfil um pouco mais estratégico. A inteligência artificial está aí para isso. E talvez grandes desafios aí quando a gente fala dos indicadores, né? Então, análise e interpretação de dados, acho que o principal problema, as inteligências artificiais ainda erram muito, então acho que quem está usando mais está vendo que vocês não são substituíveis. Acho que esse é um ponto importante. Vocês precisam criticar os dados. As ferramentas ajudam, erram bastante, revisem o que a inteligência artificial faz no dia a dia, mas esse é um dos grandes desafios que aparece na pesquisa do ano passado, desse ano também. Governança. Então, muitas vezes podem ter dados enviesados de quem está construindo ou dando as diretrizes para a inteligência artificial que a companhia está utilizando. Então, olhem isso também. Será que tem vieses no output dos dados? Em quais são as diretrizes que a IA está sendo utilizada? Cibersegurança, como eu falei anteriormente. Aqui só um dado interessante, acho que talvez de formas de comunicação. Então, a gente tem aí 34% das empresas que totalmente delegada, não tem participação direta do RI dentro das informações. Cuidado, quando vocês vão deixar 100% para a área de tecnologia reportar as informações com investidores, sem ter a experiência do que é um mercado de capitais, todas as regulações que CVM, a Banco Central e todos os órgãos reguladores têm sobre essas informações. Então, cuidado em não terem participação direta entre os dados que estão sendo divulgados. E acho que só para concluir aqui, o slide que sempre é importante, futuro da profissão. O principal dado que aparece na pesquisa, sempre conhecimento multidisciplinar. Vocês vão ver que tem advogados, engenheiros, contadores, especialistas em finanças, mas hoje o RI, você não tem uma graduação de RI, né? Então, é importante que vocês estejam atualizados com todas as ferramentas disponíveis no mercado. Vocês vão ver a falta de profissionais com experiência. Então, falem entre vocês, utilizem o IBRE para ter... eu estou precisando de profissionais, entre em contato com o IBRE, porque eles têm os profissionais para poderem fazer as indicações de quem tem experiência. E, quando a gente fala aqui também das habilidades, né? Então, saber conversar, saber ter uma boa diálogo com o seu RI, dominar essas novas normas que aparecem, então é uma linguagem nova, é algo importante, e começar a se integrar também com outros departamentos. Então, sempre são muito parecidos com os dos últimos anos, né, mas regulações novas vão exigir que vocês se reciclem anualmente para estarem antenados não só o que está acontecendo no ambiente de mercado de capitais, mas também com as regulações que surgem no dia a dia. CVM, Banco Central, regulação internacional. Muito obrigada, Reinaldo. Em nome do IBRE, agradeço mais um ano de parceria para essa pesquisa e pela presença em mais um encontro de relações com investidores e mercado de capitais. E já tem disponível, né, o relatório aí para quem quiser acessar em primeira mão. Então, apontem o resultado e temos o resultado da nossa enquete. Isso é já temos também. O resultado da enquete aqui. Então, sobre inteligência artificial, a gente tem aí 46% com alto impacto, então, bem próximo do que a gente apresentou na pesquisa, em relação assim, de alto impacto no dia a dia de vocês. E das normas IFRS já tem uma mudança, né? Então, a gente achava que 57% antes, na pesquisa inicial, teria um alto impacto dessas novas normas de sustentabilidade, com relatório financeiro e sustentabilidade, já pulou para 66%. Então, acho que as primeiras As primeiras palestras, eu, pelo menos com esse público aqui, já aumentou em 10% de uma pesquisa que a gente terminou em maio. Entre fevereiro e maio foi o período de coleta. Eu acho que com todo o letramento que o mercado, o IBRE, a Brasca, a PIMEC, e eu acho que CVM, Ibracon, todos falando sobre isso, da importância que vocês têm em relatar a sustentabilidade de cada uma das empresas que vocês representam, começa a dar um pouquinho mais de ênfase sobre a importância dessas normas.
Até porque, pela pesquisa, mostra que o uso vai ser... A maioria está pretendendo usar consultoria, né, e desenvolver internamente, poucos através de contratação. Então, é um mercado escasso, porque está todo mundo aprendendo junto. Então, não dá para esperar muito, não. Tem que começar a fazer o dever de casa. Muito obrigada novamente. Agradeço a todos pela participação. E agora temos o almoço e as mesas, né? Obrigado, pessoal. Mais um.